Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o grande momento deste 15 de novembro, nosso encontro. Hoje eu vou falar sobre os ministros do Supremo que estão lá em Nova York, e, em especial sobre Gilmar Mendes, que respondeu uma pergunta sobre se o crime compensa. Vou falar também sobre o jatinho do milionário que levou Lula para o Egito, falar sobre as manifestações no Brasil neste 15 de novembro, entre outros assuntos. Enquanto isso, vamos comemorar a República. Como a independência, a República também tinha uma mulher por trás. Na independência, a princesa Leopoldina, que assulou o príncipe para que proclamasse a independência de Portugal. E na República, a Maria Adelaide de Andrade Neves, também conhecida como Baronesa do Triunfo, que era filha do Barão do Triunfo, uma viúva muito bonita, que morava em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, numa época em que Deodoro era o comandante militar da área. E o Deodoro parece que andou apaixonado por ela, mas ela preferiu Gaspar Silveira Martins, o senador. Tanto que quando o senador morreu, ela fez um grande funeral. Mas Deodoro não estava disposto a tirar o imperador, de quem ele gostava muito. E aí Benjamin Constant foi soprar no ouvido dele, ele estava na cama com enfisema. Olha, o imperador já escolheu o Gaspar Silveira Martins, está vindo de Porto Alegre para cá para assumir o governo. Aí Deodoro disse, esse não. Pediu o cavalo emprestado e proclamou a República. Bom, essa é a história da República. Atrás da independência tem a princesa Leopoldina e atrás da República a Maria Adelaide. Bom, hoje também é o Dia Mundial Sem Álcool. Álcool em excesso é prejudicial, né? E há até médicos que recomendam lá uma dosezinha porque limitada, né? Porque relaxa. E, a propósito, num dia como hoje, em 1492, Colombo escreveu no seu diário de bordo que os índios fumavam. Descobriu o tabaco aqui na América. Falei em álcool e agora em cigarro. Em 1989, foi o dia da eleição em primeiro turno entre Collor e Lula, e os dois foram para o segundo turno. Tinha mais candidatos, né? Tinha Brizola, que eu acho que entrou em terceiro. 1989. Primeira eleição direta para presidente da República depois de 1964. Vamos então às histórias de hoje. Hoje está um dia muito animado, você logo vai ver. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, em primeiro lugar, gente, eu descobri isso há pouco. Não tinha percebido que mudou o nome do evento lá em Nova York. O evento de Nova York era a economia do Brasil com um novo governo. Aí a minha representante na Câmara dos Deputados, a deputada Bia Kicis, foi à tribuna e disse, que história é essa? A economia do Brasil com um novo governo? Que novo governo? Sabe quando era isso? Primeira quinzena de julho. E o evento já falava sobre economia com um novo governo. Já estavam convidados os mesmos ministros que foram, né, mais economistas, etc. O mesmo evento do Grupo Dória, foi em julho. Aí a Bia Kicis denunciou na tribuna. O que aconteceu? Mudaram o nome do painel. Virou Brasil, o respeito às liberdades e à democracia. Vejam só. Acabaram passando recibo, né? Ao mudar. Podiam ter
tentado explicar, não, o novo governo, seja qual for, repete, um vai repetir, aí vem outro, né? Podiam tentar uma explicação. Foram convidados ministros do Supremo, alguns levaram suas mulheres, né? E aí o senador pelo Ceará, Eduardo Girão, disse que acha muito estranho, porque, por exemplo, os ministros Barroso e Moraes, que foram a Nova York, que aceitaram o convite de João Dória, foram convidados 3 vezes para prestarem esclarecimentos aos senadores, e não foram. Então, ele fica achando estranho que o Senado, para esses ministros, vale menos que um evento organizado por João Dória lá em Nova York. E ele disse que também vai entrar com um pedido para saber quem está pagando a viagem, o hotel 5 estrelas, né, para o convidado, para acompanhante, né, enfim. É interessante a gente saber disso. Agora, outra coisa interessante. Vocês viram que uma senhora muito educada se encontrou com Gilmar Mendes no hotel em Nova York e fez uma pergunta para ele. Só me permite uma pergunta? A pergunta é: no Brasil o crime compensa? E o ministro do Supremo respondeu: não sei. Sabe o que há de irônico nisso? É que dia 11, sexta-feira passada, antes de embarcar para Nova York, o ministro Gilmar Mendes suspendeu um inquérito contra Aécio Neves. Dinheiro da Odebrecht para a campanha de 2010. O ministro Gilmar Mendes alega que, como também está envolvido Antônio Anastasia, que agora é ministro do Tribunal de Contas da União, e que o inquérito pode produzir provas contra um ministro do Tribunal de Contas da União, então ele está no lugar errado. O próprio Supremo deixou esse inquérito nesse lugar quando decidiu que era crime eleitoral, que era investigação de crime eleitoral e não de crime comum. Então deixou lá na Justiça Eleitoral em Minas Gerais. E agora ele está dizendo que o inquérito fica suspenso porque não é o lugar é o Supremo para julgar ministro do TCU, como é Antônio Anastasia, e Aécio entrou de carona nessa. Vejam só. Bom, vamos lá. Ministro Gilmar Mendes falou e disse que os que não aceitam o resultado da eleição são lunáticos e histéricos que pedem intervenção militar. O ministro Barroso diz que é intolerância e espírito antidemocrático, quando não selvageria. Ele foi interpelado hoje na rua e se virou e disse para a pessoa: perdeu, mané, não amola. Eu não sei se eu sou muito antigo, eu nunca vi ministro do Supremo nesse linguajar, em público, pelo menos. Né? Saudades dos ministros do Supremo do século passado. Lewandowski ria, fazia tchauzinho para as pessoas que o vaiavam. O Moraes chegou a se levantar, ele estava com uma mulher dele numa mesa, não sei se estava esperando uma hora, e alguém começou a filmar e fazer críticas e tal. Ele se levantou e peitou a pessoa, né? Enquanto a mulher dele também filmava. Mas, enfim, são eventos lá de Nova York que nós estamos produzindo aí, né? Gente, queria comentar com vocês, já que estamos falando de viagens, né? Essa viagem de Lula no jatinho com matrícula americana, um jatinho de 54 milhões, de um milionário de plano de saúde, está levantando críticas dos próprios petistas. No programa Roda Viva, com o senador Wellington Dias, falando em nome do PT, perguntaram para ele, ele respondeu: mas o que tem? Ofereceram carona, que mal há nisso? Tem algum crime? Tem. Eu estou aqui com o computador na mão, artigo 317 do Código Penal.
solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena de 2 a 12 anos de prisão, sendo que essa pena foi alterada para mais numa lei de novembro de 2003, quando era presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Helena Landau disse o outro dia que Lula não aprendeu com os erros do passado. Ela estava apoiando Lula no segundo turno, mas já caiu fora. Não aprendeu mesmo, porque isso aí é uma repetição de aceitar favores de sítio de Atibaia, de triplex de Guarujá, de milionários. Né? Continua aceitando. Bom, vamos em frente. Eu estava lendo a lista da equipe de transição, vi que Janja é coordenadora da organização da posse. No conselho político estão Renan Calheiros e Jader Barbalho. No de comunicação, Paulo Bernardo, que era do planejamento e é o marido de Gleisi Hoffmann. Né? Direitos humanos, está lá Maria do Rosário. No lado econômico está André Lara Rezende e Pércio Arida. Gente, Pércio Arida fez uma palestra hoje naquele evento em Nova York, disse que o controle fiscal não elimina a atividade, a preocupação social, que os dois têm que andar juntos. Porque Lula disse que a preocupação social tem que ser maior que o controle fiscal. Né? O controle fiscal atrapalha. Pércio Arida disse que não. Né? E mais, disse que tem que fazer reforma tributária com IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, aquele de que eu falei para vocês ontem, dos 23% aqui em Portugal. Fazer também uma abertura, que o Brasil está muito fechado para o mundo, tem que abrir mais a economia. Né? E, além de tudo, né? Imagina alguém dizendo isso e a gente pensa que é o Paulo Guedes, né? Que nesse momento o que o Brasil precisa é enxugar as contas públicas. O governo está muito gordo, o governo gasta muito, é gastança. O Estado brasileiro é gastança. Eu pensei que fosse o Paulo Guedes falando, mas é o Pércio Arida, não sei se ele vai continuar nessa equipe de transição. Mas eu estava falando equipe de transição, indústria, comércio e serviços, está lá o Germano Rigoto, ex-governador do Rio Grande do Sul, não sei o que ele está fazendo lá. Planejamento, orçamento e gestão, está o Guido Mantega, que foi preso, teve condução coercitiva, tornozeleira, está respondendo o processo. Enfim, eu queria registrar o falecimento de um ex-governador de São Paulo, governou São Paulo de 1991 a 1994, Antônio Fleury Filho. E depois ficou apagado, ninguém mais sabia dele, 73 anos. Ele foi governador com 40 e poucos anos. Faleceu agora com 73 anos. E falar em saída de gente, né, o Estadão está dando que o ministro Barroso vai substituir Rosa Weber na presidência do Supremo, quando Rosa Weber se aposentar compulsoriamente, e depois da presidência do Supremo ele tem dito que vai cair fora, vai pedir aposentadoria antecipada. Né? Aí Lula nomeia 3, na verdade. E, por fim, registrando que houve manifestações nesse 15 de novembro no Brasil inteiro, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e Fortaleza, Salvador, Recife, lugares, estados em que Lula ganhou muito bem. Né? Manifestações pró-liberdades, democracia, né? E lisura em apurações de votos. De Lisboa, Alexandre Garcia.